Salve, salve, rapaziada do samba, Mestre Marquinhos falando, Escola de Samba Imperatriz da Liberdade, bateria iluminada. Tô aqui para bater um papo legal com vocês, para falar sobre bateria e contar um pouquinho da minha história. Bom, me chamo Marcos Vinícius, para quem não me conhece, mais conhecido como Mestre Marquinhos. Tenho a minha formação toda no carnaval, assim, desde pequeno, né, quando meus pais participavam do carnaval de Curitiba, isso já da década de 80. Com 15 dias de vida eu já estava escutando o som de uma bateria, né? Escola de samba, a extinta Dom Pedro II, né? A escola a qual eu nasci. E com 5 anos de idade eu ficava do lado do mestre de bateria, né? Fazendo os mesmos sinais, né? Imitando, como se fosse o mestre de bateria, né? E assim foi crescendo a minha história no carnaval, né? Me apaixonei por escolas de samba do Rio, né? Chegando a desfilar até na Mocidade Independente Padre Miguel no ano de 2009, entre alguns anos, e conheci o meu professor e mestre de bateria, o mestre Divino, né, o qual trabalhei com ele em diversas escolas de samba, e hoje estou como mestre de bateria da Imperatriz da Liberdade. Cheguei na escola em 2016 para o Carnaval de 2017, estando até hoje no comando da bateria, né. No Carnaval de 2021 faria 4 anos à frente da bateria. E estou aqui para falar um pouco de bateria, né. Para contar um pouquinho da história para vocês, né, de como que é formada a bateria, né, sempre no compasso binário do samba, né, a bateria de escola de samba é formada somente por instrumentos de percussão. Cada instrumento tem a sua finalidade dentro de uma bateria, tem a sua história, tem a sua essência, e eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês. E a gente trabalha com de 50 a 70 ritmistas, todos eles, né, alguns são formados em música, outros não. E a gente tem esse trabalho assim de ensaios, escolinhas de bateria, né, para ensinar todas aquelas pessoas que têm interesse. E não só apenas ensinar a tocar o instrumento, mas também ensinar o fundamento, né, tudo aquilo que ele carrega na história. Que, muita gente ainda não sabe, mas bateria de escola de samba ela é muito ligada com terreiros, com religião de matriz africana, que na época, muito lá atrás, da década de 1910, 1920, 1930, né, os sambistas da época, como não podiam fazer samba na rua, o samba era muito marginalizado, eles acabavam fazendo essas rodas de samba nos terreiros, né? Então os terreiros foi aonde tudo começou na história do samba e das baterias, né? Aí começou a surgir as escolas de samba, Deixa Falar, que foi a primeira escola de samba do carnaval, depois veio a Mangueira, Império Serrano, Portela, entre outras escolas aí tradicionais do carnaval carioca. Muitas curiosidades, porque na época que o samba era marginalizado, os ritmistas da época, os sambeiros, como eram chamados, tocavam caixa em cima, né, para fazer alusão a que a polícia não reconhecesse, né, como o samba era muito marginalizado naquela época, se pegasse era todo mundo preso. Então, assim, com esse movimento do samba crescendo, cresceu também o carnaval, surgiu o carnaval como uma manifestação das religiões de matriz africana também, e nisso surgiu as baterias. Na época das baterias, né, vamos lá para a década de 40, 50, 60, as baterias eram formadas somente por ogãs, que tocavam os instrumentos de percussão nesta época, e também eram os ogãs dos terreiros, que se tornavam ritmistas, e como era uma manifestação, né, da religião de matriz africana, né, o branco era muito visto, então a roupa do sambista é o branco, né, por conta dessas manifestações, por conta dessa história e dessa raiz. E assim foram surgindo os instrumentos da bateria, né, surgiu o surdo de primeira, de segunda. Na época não existia o surdo de terceira, até apareceu, tinha o Miquimba, né, saudoso aluno do mestre André, que ele criou o surdo de terceira, né? O surdo de terceira, para quem não conhece, é aquele surdo que faz as síncopes e as intercinas durante a bateria, dando aquele swing, né? E na época e muito nessa época, quem tocava esses instrumentos de terceira, principalmente, eram os ogãs. Porque os surdos nessa época, eles eram muito ligados ao rumpi e o rumpilê, né, que são a percussão do candomblé.
né? O rum, rumpi e rumpilê. E no certo, o rum era tocado por surdo de terceira pelos ogãs, né? Que faziam as dobras, né? Os cortes, as dobras, dando swing para a bateria. O rumpi ficava como surdo de primeira e o rumpilê ficava como surdo de segunda, formando aquele trio de percussão com os couros. Depois foram surgindo as caixas, os repiniques, chocalhos, tamborins, pandeiros, cuícas, frigideiras. Hoje a nossa ala da Imperatriz é uma das alas do Carnaval de Curitiba, que a gente trabalha muito enraizado com os timbais ou os atabaques, né, muito por conta da referência que a escola trabalha, que é com a religião de matriz africana, com né, a história do negro, da África, dos escravos, sobre capoeira. Então tudo que engloba esse mundo de matriz africana e dos africanos é a Imperatriz da Liberdade, como diz o nome, Imperatriz da Liberdade, conta essa história, né, ano após ano, em todos os enredos. Continuando a falar sobre as histórias das baterias de escola de samba, vou citar alguns exemplos aqui das ligações que elas têm com os orixás. Mocidade Independente de Padre Miguel, ela é apadrinhada por Oxóssi, Salgueiro por Xangô, Portela por Oxóssi, Império Serrano por Ogum, entre outras escolas também são apadrinhadas por orixás. Cada escola de samba ela traz essa essência no toque de caixa. Mocidade vem no Aguerê de Oxóssi, a Portela também vem no Aguerê de Oxóssi, Mangueira, Império Serrano, Império Serrano, União da Ilha do Governador, elas vêm no Aguerê de Ançã. E a Salgueiro, ela vem no seu toque de terceira fazendo o alujá com a dobra do rum de Xangô. Falando um pouco sobre a escravidão e sobre a religião de matriz africana e sobre a resistência, quando foi assinado a libertação da Lei Áurea, muito do pessoal escravizado acabou se estabelecendo nos morros para manter vivas suas tradições. O samba, para quem não conhece, o samba é resistência, sempre será resistência. É a forma que os negros da época, né, encontraram de manter essa chama da sua essência viva, né? E que foi passando de geração em geração e que todo mundo pode ver como hoje, até os dias de hoje, não só o samba é resistência, como a questão da cultura afro, ela é resistência, né? E com isso, o carnaval é muito ligado com essa história, porque não tem como a gente falar só de carnaval e bateria se você não lembrar essas histórias, né? Porque foram graças aos negros, né, essas pessoas que batalharam lá atrás, né, para que a gente possa estar mostrando esse espetáculo da terra para todo mundo, né. As baterias, né, como falei, elas têm as suas essências nos toques dos orixás, hoje não muitos vistas por questões de andamento, né. Antigamente era muito mais fácil você notar, né, a presença do orixá nas baterias do que hoje em dia, né, porque antigamente o andamento, a forma que era composto os desfiles e a batucada era diferente da questão que é hoje. Então, essa questão do orixá, ela não é assim vista tão complexa como era antigamente, né? Antigamente eram os ogãs que tocavam, né, as marcações, né, no coro em si. E hoje em dia, né, como mudou tudo, ela não é tão vista como era antigamente. Dando continuidade ao nosso bate-papo sobre bateria, vou explicar para vocês qual é o principal fundamento da bateria dentro da uma escola de samba. No desfile, ela tem que dar sustentação, né? Ela sustenta a escola, né, para que a escola possa evoluir de uma forma tranquila, de uma forma alegre, né? Então, a principal característica de uma bateria dentro do desfile, ela dá sustentação para toda a escola, né? E eu costumo dizer assim que a bateria, eu falo com tanto carinho de uma bateria assim porque o som que se emana de uma bateria de escola de samba, ela é condutor de axé. Ela arrepia, ela mexe com a alma. Eu sempre falo que a alma de uma escola é a bateria também. Ela arrepia, ela emociona. É um trabalho assim muito lindo de ser feito, né? Tanto que a Imperatriz da Liberdade
A gente trabalha com formação de ritmistas, né? A gente tem um trabalho social e cultural, né, da formação de novos ritmistas, né, que são as oficinas de percussão, né, o ritmista, né, que não tem nenhuma formação musical, a gente tem o nosso pessoal preparado para ensinar a cada ritmista a tocar cada instrumento. E falando de bateria, a gente se emociona porque é uma coisa que a gente gosta, uma coisa que mexe com a alma da gente, né? E mais para frente assim a gente vai falar sobre os instrumentos, né? Qual a sua importância de cada instrumento no desfile, né? Também vamos falar também sobre os toques que a escola trabalha, né? Ensinando seus ritmistas já desde do zero, né? A já aprender a tocar da forma que a Imperatriz trabalha, né? E ensinando uma coisa muito importante também para o ritmista, que não é só chegar e aprender, né? A gente ensina ele a amar o carnaval e amar a bandeira, que é o símbolo maior da escola. A gente consegue transmitir para o ritmista também amar o carnaval, amar a escola de samba, não vir só com aquele sentimento de vir aprender e sair, né, para fora, assim, aprendeu por aprender. Não, aqui a gente ensina também o ritmista a tocar o instrumento, mas muito mais do que isso, ele amar a escola, ele respeitar o pavilhão, aí ele viver o carnaval, né? Continuando com o nosso bate-papo, quando a gente forma ritmistas nas oficinas de percussão, a gente trabalha também o lado da disciplina, né, do respeito, não só dentro da escola de samba, mas também a gente ensina esses valores para os ritmistas, para os componentes da escola, fora dele, né? A importância da disciplina, a importância do respeito. A escola de samba, ela também tem a sua responsabilidade perante os componentes, assim como o mestre de bateria também tem a sua responsabilidade com os ritmistas, né? Dentro de tudo que acontece, as crianças quando chegam na escola, elas veem a escola de samba como exemplo de como formar cidadãos, a bateria de como formar ritmistas. Então, as crianças quando chegam na escola, elas observam. Então a gente tem o maior cuidado com isso também, né? De sempre ter respeito, disciplina, né? De mostrar o caminho certo para cada um. E a bateria, não só a bateria, mas como toda a escola, ela tem diversas classes sociais. Ela vai do rico, do pobre, médico que toca na bateria, dentista toca na bateria, tem catador de latinha que toca na bateria, vai do açougueiro, do garçom. A bateria, ela une diversas classes sociais. E isso que é o mais bonito, a interação social que cada um tem, do respeito, do carinho, que a bateria ela acaba se tornando uma família, né? Ela tem aquela questão de amizade, mas a escola de samba, ela é um ambiente familiar. E isso acaba somando com tudo, né? Então o trabalho que a escola de samba faz, além dessa interação social, é muito gratificante também, porque a gente trabalha diversas classes sociais. E o samba nos permite essa questão de poder conversar com todas as classes sociais sem preconceito, né? Sempre com respeito, com carinho. E acho que essa é uma questão muito importante que a Imperatriz traz também para o carnaval. A gente tem diversas classes sociais, a gente tem diversas questões também muito que fala. Tem pessoal do LGBTQIA+, que também compõe a escola. Então é uma coisa assim que o samba, além de ser resistência, ela quebra barreiras e quebra preconceitos. Falando sobre as oficinas de percussão da Imperatriz, a escola já trabalha com as oficinas de percussão desde a sua fundação, né, de 2013 para o Carnaval de 2014, e vem sempre fazendo essas oficinas gratuitas, né, sem recurso, né, sem ajuda de ninguém, né, fazendo por amor e formando ritmista, né. A bateria da Imperatriz ela é formada por todos os ritmistas que fizeram a oficina de percussão, né. A gente apresenta todos os instrumentos para o ritmista, né, e a forma que ele vai se adaptando, a gente vai remanejando o ritmista para o naipe no qual ele se adapta melhor. E sobre essa questão da oficina, né, todos os anos que a Imperatriz faz a oficina sempre foi gratuita.
né? Ela nunca teve ajuda, né? Sempre foi por amor ao carnaval, né? E sempre formando ritmista, né? A bateria hoje da Imperatriz da Liberdade, ela é 100% de ritmistas formados em casa, né? Quando a gente fala em casa, é formado na escola. E a gente continua dando essa sequência. A gente não fez as oficinas esse ano e o ano passado por conta da pandemia, né? Então a gente ainda acaba mandando vídeos no grupo da bateria, da escola, né? Para que a gente possa movimentar de alguma forma. Foi a forma que a gente encontrou, né? De se readaptar, né? Nessa questão, né? Da pandemia, né? Como a gente não pode estar fazendo as oficinas presenciais, a gente está trabalhando dessa forma agora, né? Tivemos que se adaptar e em breve também esperamos que todo mundo esteja vacinado para que a gente possa voltar a fazer o que a gente mais ama, que é o carnaval, que é a escola de samba, é formar ritmistas novos. E já deixamos aqui o convite para todos vocês que querem participar, né? Pode estar procurando o presidente Jefferson, pode seguir as redes sociais da escola, né? @Imperatriz da Liberdade no Facebook, Instagram, @Bateria Iluminada no Instagram. Lá também tem todo o nosso material, né? De um pouco nossos desfiles, das oficinas também. Estarei fazendo mostrando a característica de cada instrumento também nesse bate-papo que eu estou com vocês, falando da característica de cada instrumento, né? Já vou até começar falando de cada instrumento para vocês aqui, né? Surdo de primeira, né? Ele toca no tempo forte do samba, né? Que é o segundo tempo do compasso, né? E é onde a bateria é formada a partir dele. Surdo de segunda é chamado do surdo de resposta, né? Como o nome diz, surdo de resposta, né? Ele responde ao toque da primeira. Surdo de terceira. Surdo de terceira, ele é responsável para dar o balanço da bateria, né? Entre a primeira e a segunda, ele toca em notas sincopadas, né? Para dar aquele balanço, para não ficar só numa vertente só de primeira e segunda, então a terceira já vem dando esse balanço no meio da bateria. As caixas. As caixas, a sua característica são de dar sustentação para a bateria, né, para dar um molho, né, e muito da característica de cada bateria, ela já é muito conhecida pelo toque de caixa. Cada escola de samba tem o seu toque de caixa, então você já reconhece a característica da bateria pelo toque de caixa. Falando dos repiques, ou surdinho de repiques, né, como a gente chama também, e a sua principal característica e fundamento numa bateria de escola de samba é dar apoio às marcações, né? Elas se posicionam sempre do lado das marcações, né, para fazer a sustentação do ritmo perante as marcações. Também são chamados de repique de bossas, também temos repique de bossas, é onde faz todas aquelas evolução de paradinhas, também fazendo a subida do samba, né? Os chocalhos, a gente trabalha com os chocalhos também, a sua principal característica e fundamento numa bateria é dar sustentação para a bateria na primeira parte do samba e também nos refrões. Hoje em dia também, né, como tudo evolui, muito dos chocalhos também fazem muitos desenhos, né, em determinadas partes do samba. Os tamborins também é um instrumento no qual eu falo com muito cuidado também, que ele é responsável para vir desenhando a melodia do samba, né? O tamborim, além de ter o carreteiro, de também dar sustentação para a bateria, o tamborim também é responsável para vir desenhando o samba, né? Cada frase do samba, assim, a gente consegue colocar os desenhos pontuando a melodia. E tem outros instrumentos também. A Imperatriz trabalha com os timbais, né? A gente tem uma ala de timbais, que já é uma característica da escola também, por conta, né, de toda, né, essa história que a escola é englobada na questão de matriz africana e africanidade. Então a gente tem uma ala de timbais também. E aí tem os instrumentos auxiliares, que daí vem o agogô, a cuíca, algumas baterias ainda usam o pandeiro para ficar na ala à frente da bateria, algumas trabalham com pratos, mas essa é a principal formação das baterias mesmo, surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira, caixas, repiques, tamborins e os chocalhos, né? São os principais instrumentos de uma bateria de escolas de samba.